Parte 3, capítulo 9. Renata não veio no domingo, nem Marlena. Fiquei no quarto azul, pelo que me pareceu o dia quase inteiro, amamentando a bebê e dormindo, mas quando saí com a bexiga cheia e o estômago vazio, ainda eram 10 da manhã. Apoiando-me no banco da cozinha, fiquei em dúvida entre tomar um banho ou preparar algo para comer. A bebê estava dormindo no quarto azul e eu estava faminta. Mas o cheiro do meu próprio corpo, uma mistura de leite materno com óleo de bebê com aroma de damasco, estava me fazendo perder o apetite. Decidi tomar uma ducha. Fechei e tranquei a porta do banheiro por hábito, tirando a roupa e entrando debaixo da água quente. Meus olhos se fecharam e, embora me sentisse culpada, aproveitei aquele breve instante de solidão. Quando peguei o sabonete, ouvi um grito agudo, mesmo abafado pela porta trancada. O som era muito alto. Continuei a ensaboar meu corpo. Só um minuto, pensei. Só uma ducha rápida e já volto. Espere. Mas ela não podia esperar. Seu choro subiu tanto de tom quanto de volume, entrecortado por soluços baixos e desesperados. Comecei a passar shampoo a toda velocidade e deixei a água entrar nos meus ouvidos, tentando bloquear o som. Não funcionou. Eu tinha a estranha sensação de que poderia ter descido as escadas, saído do prédio e atravessado a cidade, mas ainda assim conseguiria ouvi-la. Era como se seu choro estivesse conectado ao meu corpo por algo mais do que ondas sonoras. Ela precisava de mim, me desejava como se estivesse faminta, e a fome se transferia do seu corpo para o meu. Rendendo-me ao som, saí do banho com espuma agarrada ao cabelo e escorrendo como rios brancos pelas minhas pernas. Atravessei correndo a sala de estar e estiquei os braços para dentro do quarto azul, pegando a bebê que estava tensa, aos berros. Apertei seu rosto contra meu seio ensaboado. Ela abriu a boca, soluçou, engasgou e chupou o bico, repetindo todo o processo 2 ou 3 vezes antes de se acalmar o suficiente para mamar. No chuveiro, a água caía na banheira de cerâmica vazia e escorria pelo ralo. Deslizei pela parede e me sentei na poça que se formara aos meus pés. Se tivesse uma toalha limpa, poderia ter ido buscá-la, mas não havia nenhuma e não haveria por um bom tempo. Eu não era Marlena. Não conseguiria segurar a bebê, carregar um saco de roupa suja ladeira acima e colocar moedas de 25 centavos em máquinas sacolejantes, enquanto tinha uma boca faminta agarrada a meu seio exposto. Queria ter pensado em lavar as roupas antes que a bebê tivesse nascido. Queria ter pensado em um monte de coisas, mas agora era tarde. Eu deveria ter comprado fraldas, mantimentos e roupas de bebê. Deveria ter juntado os panfletos de todos os restaurantes do bairro e decorado o número de um serviço de entrega em domicílio. Deveria ter procurado uma creche, uma babá ou as duas coisas. Deveria ter comprado uma pilha de livros sobre como cuidar de bebês e lido cada um deles. Deveria ter escolhido um nome. Não podia fazer nada disso agora. A bebê e eu usaríamos toalhas sujas, dormiríamos em lençóis sujos e usaríamos roupas sujas. A ideia de fazer qualquer outra coisa que não fosse amamentar e tentar nutrir meu próprio corpo era insuportável demais para que eu sequer a cogitasse. Nós sobrevivemos à segunda, à terça e à quarta-feira, sozinhas, exceto por uma breve visita de Renata para nos deixar comida. Era a primavera. As vendas estavam aumentando e Renata não havia colocado ninguém no meu lugar. Marlena me ligou para dizer que tiraria um mês para visitar parentes no sul da Califórnia. Disse que voltaria a tempo para os compromissos de abril. O telefone não voltou a tocar. Na quinta-feira, a bebê comeu o dia inteiro.
Ela acordou pela primeira vez pouco depois das 6 da manhã e mamou sem parar, adormecendo a cada meia hora. Se eu tentasse tirá-la do peito, ela acordava sobressaltada com um grito ensurdecedor. Só dormia com o rosto colado na minha pele nua. E quando eu tentava soltá-la, por mais que seu sono parecesse profundo, ela chorava por mais leite. Eu me resignei com minha própria fome e passei a manhã ouvindo os sons da primavera invadirem o apartamento pela janela aberta da cozinha. Pássaros, freios de carros, um avião, o sinal de uma escola. Acariciava o ombro macio da bebê enquanto ela dormia, dizendo a mim mesma que passar fome era um sacrifício razoável para ter uma criança tão bonita quanto ela. Porém, com o avançar do dia, a fome passou do meu estômago para meu cérebro. Comecei a ter alucinações, não visuais, mas olfativas, almôndegas imaginárias, um molho fervente e algo de chocolate preto assando. Pelo meio da tarde, eu estava convencida de que havia uma refeição de vários pratos na cozinha. Saí do quarto azul com a bebê ainda presa ao meu seio. Quando vi o fogão desligado, sem nada sobre ele, com o forno vazio, quase chorei. Coloquei a bebê sobre o balcão e a acariciei distraidamente enquanto procurava algo para comer. No fundo do armário encontrei uma lata de sopa. A bebê resmungou e começou a chorar. O som enfraqueceu os músculos da minha mão, até eu não ter mais forças para girar o abridor. Desistindo na metade da lata, empurrei a tampa para trás com uma colher e bebi a sopa fria, sem nem respirar. Quando acabou, atirei a embalagem de alumínio na pia. O barulho alto assustou a bebê e ela parou de chorar por tempo suficiente para que eu a apertasse seu rosto contra meu peito. Eu a carreguei de volta para o quarto azul, sem satisfazer minha fome. A sexta-feira começou como a quinta, exceto pelo fato de eu estar 24 horas mais exausta e tão faminta quanto a bebê insaciável. Comi amendoins na cama enquanto ela mamava. Mamãe Ruby tinha me alertado de que a bebê teria fases de crescimento, e eu me consolei com essa ideia. Aquilo deveria estar acabando. Não tinha muito mais para lidar, pensei, colocando o dedo debaixo do pedaço de pele flácida que costumava ser um seio firme e farto. Ao meio-dia, afastei a bebê adormecida do meu peito e vi que seus lábios estavam vermelhos. Meus mamilos estavam secos e tinham rachado por causa da sucção constante. Além do leite, ela estava engolindo meu sangue. Não era de se espantar que eu estivesse exausta. Logo não restaria nada de mim. Eu a deitei com cuidado na cama, rezando para que continuasse dormindo, pelo menos dessa vez. Ainda havia uma bandeja de comida que Marlena fizera no congelador. Mas a bebê acordou assim que a larguei, erguendo o queixo na direção do meu mamilo ferido. Suspirei. Não era possível que ainda estivesse com fome, mas peguei-a de volta e deixei que tentasse tirar mais leite do meu peito murcho. Ela sugou apenas 2 ou 3 vezes antes de voltar a dormir, seu queixo caindo. Despertou novamente quando tentei largá-la. Então soltou um barulho gorgolejante de sucção e fez um bico com os lábios. Levei-a de volta ao seio com mais força do que pretendia. Se está com fome, então coma, falei frustrada. Não pegue no sono. Ela fez uma careta e se agarrou ao peito. Suspirei, arrependendo-me por ter sido impaciente. Muito bem, garotona, falei, experimentando as palavras de mamãe Ruby. Elas soaram forçadas e falsas. Acariciei os cabelos da bebê, um tufo preto e ralo que crescia sobre sua orelha. Quando ela adormeceu outra vez, levantei-me devagar e a levei até o Moisés. Talvez ela achasse aquele espaço pequeno e acolchoado, confortável, pensei.
baixando-a 1 centímetro de cada vez. Consegui deitá-la ali, mas antes mesmo de retirar meus braços, ela voltou a chorar. Fiquei parada diante dela ouvindo seu choro. Precisava comer. A cada hora que continuava com o estômago vazio, perdia um pouco mais de contato com a realidade, mas não conseguia suportar o som de seus gritos. Boas mães não deixavam seus bebês chorarem. Boas mães colocavam as necessidades dos filhos em primeiro lugar. E eu queria, mais do que tudo, ser uma boa mãe. Se ao menos dessa vez pudesse fazer alguma coisa da maneira certa, por outra pessoa, isso compensaria toda a mágoa que eu havia causado. Apanhando-a de volta, andei de um lado para outro da sala. Meus mamilos precisavam de um descanso. Cantarolei, balancei o corpo e me movi como tinha visto Marlena fazer, mas a bebê não se acalmava. Ela virava o rosto sem parar e começou a sugar o oxigênio frio, buscando alimento. Sentei-me no sofá e apertei uma almofada macia e redonda contra sua bochecha. Não consegui enganá-la. Ela começou a chorar mais alto, chupando o ar, engasgando e estendendo os braços curtos por sobre a cabeça. Não era possível que estivesse com fome, repeti para mim mesma. Ela não precisava comer. O rosto da bebê ficou vermelho, como o sangue que ainda escorria do meu mamilo. Andei até o cesto e a coloquei lá dentro. Na cozinha, esmurrei o balcão de azulejos. Estava faminta, a bebê não. Precisava cuidar de mim mesma. Precisava que ela esperasse só 1 hora, enquanto eu forrava o estômago e meus mamilos descansavam. Do outro lado da sala, eu podia ver seu rosto, agora quase roxo de desespero. Ela me queria. Não entendia que meu corpo não era o mesmo que o seu. Saí da sala, afastando-me do barulho, e parei diante da janela de Natália. Não poderia dar o peito a ela, não depois de amamentar por quase 36 horas seguidas. Ela havia sugado todo o leite do meu corpo, e então passado para algo mais profundo, mais precioso, algo conectado ao meu coração ou ao sistema nervoso. Não estaria satisfeita até me devorar por completo, até ter sugado cada fluido, pensamento e emoção. Eu me tornaria uma casca vazia, desorientada, e ela ainda estaria com fome. Não, decidi, ela não poderia mamar mais. Mamãe Ruby só voltaria no dia seguinte, e não havia nem sinal de Renata. Eu sairia para comprar leite em pó e só lhe daria mamadeira até que meus mamilos se curassem. Resolvi deixá-la no cesto e ir e voltar correndo até a mercearia. Levá-la até lá seria arriscado demais. Alguém poderia ouvir seu choro faminto e angustiado e perceber minha incompetência. Alguém poderia tirá-la de mim. Peguei minha carteira e desci correndo as escadas antes que mudasse de ideia. Subi a ladeira e desci do outro lado, sem parar a fim de deixar carros ou pedestres passarem. Ultrapassei todos à minha frente. Meu corpo, ainda se recuperando do parto, parecia estar se rasgando ao meio. Sentia uma queimação que começava no meio das minhas pernas e se espalhava pela minha espinha acima até a nuca. Mas não parei de correr. Dizia a mim mesma que estaria de volta antes de a bebê notar minha ausência. Eu lhe daria uma mamadeira nos meus braços e após dias de amamentação, ela finalmente ficaria satisfeita. O sinal estava fechado para pedestres no cruzamento movimentado da Rua 17 com a Potrero Avenue. Parei de correr e esperei. Recuperando o fôlego, observei carros e pedestres seguindo apressados em todas as direções. Ouvi um motorista buzinar e soltar um palavrão. Um adolescente em uma bicicleta Schwinn, cor de laranja, cantar algo alto e alegremente. E um cachorro em uma coleira curta rosnar para um pombo atrevido, mas não ouvi minha filha. Embora estivesse a quarteirões do apartamento, fiquei chocada. Nossa separação tinha sido simples e surpreendentemente completa.
Meus batimentos cardíacos voltaram ao normal. Observei a luz ficar verde, depois vermelha, depois verde outra vez. O mundo seguia seu ritmo frenético, indiferente à bebê que chorava a 6 quarteirões dali. A bebê que eu tinha dado à luz, mas cujos gritos já não ouvia mais. O bairro continuava existindo como na semana anterior e na quinzena antes dela, como se absolutamente nada tivesse mudado. O fato de minha vida ter virado de cabeça para baixo não importava a ninguém, e ali fora, naquela calçada, longe da fonte do tumulto, meu pânico pareceu injustificável. A bebê estava bem, estava alimentada e podia esperar. Quando o sinal voltou a ficar verde para pedestres, atravessei a rua e caminhei lentamente até a mercearia. Comprei 6 latas de leite em pó, um saquinho de mix de castanhas e frutas secas, uma garrafa de suco de laranja e um sanduíche de peru na padaria. No longo caminho de volta para casa, devorei punhados do mix. Meus seios incharam e começaram a vazar. Eu a deixaria mamar uma última vez, pensei, a ternura preenchendo o espaço que eu havia criado entre nós duas. Entrei e subi as escadas. O apartamento estava silencioso e parecia vazio. E, por um momento, foi fácil imaginar que eu estava voltando para casa depois de fazer uma entrega de flores, que iria tomar um banho e tirar uma soneca, sozinha. Meus passos não faziam barulho no carpete, mas a bebê acordou assim mesmo, como se pudesse sentir minha presença. Ela começou a chorar. Eu a tirei do cesto e nós nos acomodamos no sofá. Ela tentava mamar através do algodão fino e encharcado da minha camiseta. Levantei a blusa e ela começou a sugar. Suas mãos enrugadas apertaram meu dedo esticado enquanto ela se agarrava ao seio, como se o fato de meu mamilo estar em sua boca não bastasse para provar que eu estava de volta. Enquanto ela mamava, comi o sanduíche. Uma fatia fina de peru caiu em cima de sua têmpora, subindo e descendo ao ritmo de suas mamadas frenéticas. Eu inclinei a cabeça, comendo o peru diretamente do seu rosto e beijando-a ao mesmo tempo. Ela abriu os olhos e me encarou. Onde esperava raiva ou medo, vi apenas alívio. Jamais a deixaria novamente.